Passando para o próximo capítulo, Halachot de Talmud Torá, o estudo da Torá. Uma das maiores mitzvot que a gente tem, e a gente fala todo dia de manhã, Talmud Torá, Keneged Kulam. O estudo da Torá, equivale a todas as mitzvot juntas. Isso é uma mitzvah talvez não tão popular. Tem mitzvot mais populares que o estudo da Torá. Comer matzah em Pesach, jejuar no Yom Kippur. Mas uma das mitzvot mais básicas é você conhecer a sua herança. E acho que um dos maiores motivos, às vezes, das pessoas de não cumprirem o judaísmo, por falta de conhecimento. Hoje, em especial. E se eles foram expostos à cultura judaica quando criança, não foram expostos à Torá. Foram expostos ao folclore do gefilte fish e da culinária judaica. E a pessoa não teve a oportunidade de apreciar intelectualmente, espiritualmente, a grandeza infinita que a Torá tem. E não é culpa de ninguém, simplesmente uma questão que as gerações foram passando, mas hoje não tem desculpa. Você não tem como dizer, não tenho como estudar. Você tem acesso total a qualquer informação que você quiser, de todos os níveis de conhecimento, de todas as áreas da Torá, você tem acesso na internet. Então, nós temos uma obrigação, nós, Yehudim, máxima, de estudar a Torá. Quanto? O tempo todo. Não existe a gente ter um tempo ocioso. Ah, não tenho o que fazer. Deixa eu ver o que está acontecendo. Um Yehudi, o tempo todo ele tem o que fazer. Estudar a Torá. Tem um dia no ano, por algumas horas, que a gente não estuda a Torá. Qual que é? Então, à noite de 25 de dezembro, do pôr do sol à meia-noite, a gente não estuda a Torá. Conceito aí de não trazer, não dar mais força para os espíritos, as forças negativas. Só, mesmo em Tisha B'Av, que a gente não estuda a Torá, ou Deus nos livre quando alguém está de luto, você não estuda certos trechos da Torá, mas trechos alusivos ao Tisha B'Av, etc., você estuda. Um Yehudi sempre tem essa obrigação de estudar a Torá. Obrigação constante. Veigita bo yomam v'layla. Você vai se esforçar nela dia e noite. A noite foi criada, dizem nossos sábios, para o estudo da Torá. Você quer adquirir sabedoria? Você passa as suas noites estudando a Torá. E assim deve ser a conduta do Yehudi, sempre envolvido na Torá. Hoje em dia, com a situação em Israel, ou quem em geral é ligado nas notícias, na política, cada 5 minutos você quer ver o que aconteceu. As nossas notícias da semana é você ver o que aconteceu na Parashá dessa semana. Quais são as notícias? Conta aí as novidades. As nossas novidades é o que Moshe fez, o que Aaron fez. Essa é a maneira judaica da gente enxergar o mundo. Essa é a maneira da gente viver. O nosso oxigênio é o estudo da Torá. Se uma pessoa não tem condições de estudar a Torá o tempo todo, então, minimamente, ele deve estudar um pouco de manhã e um pouco à noite, sem exceção nenhuma. Todo dia, um pouco de manhã, a linguagem é um capítulo de manhã e um capítulo à tarde. Capítulo é a forma de dizer um pouco. Quanto é esse pouco? Então, se a pessoa, por exemplo, ela é uma empregada e ela tem que trabalhar 10 horas por dia, ainda se ele já está fazendo banco de horas para não precisar trabalhar nas nossas festas, então ele realmente, assim Hashem proporcionou o sustento dele, então ele vai ter que trabalhar. E, pela honestidade do trabalho, ele não pode estudar a Torá durante o trabalho, talvez na cabeça, mas enquanto ele está trabalhando, ele tem que estar concentrado e tem que fazer lá jus do salário que ele ganha. Mas, qualquer outro tempo livre, você tem que se dedicar para o estudo da Torá. Se uma pessoa é autônoma, então é difícil a gente saber exatamente quanto ela deve se dedicar ao trabalho. Mas o Maimônides, quando ele começa as halachot de Torá, ele fala o seguinte, olha, a pessoa deve dividir o tempo do estudo da Torá. Ele fala uma parte para a Torá escrita, uma parte para a Torá oral, uma parte para as interpretações. E aí ele dá um exemplo.
uma pessoa tem, por exemplo, ele fala 9 horas por dia para estudar. Aí é fácil a divisão. 3 horas para isso, 3 horas para aquilo, 3 horas. Esse é um exemplo clássico. 9 horas por dia você tem à sua disposição para estudar. Lembrando que o próprio Maimônides escreve que 8 horas dentro das 24 você tem que dormir. Então, quem consegue só dentro 9 horas de estudo, mais 8 já são 17, tá certo? Quantas sobraram entre ele comer, trabalhar e etc. Mas esse é o exemplo típico que o Rambam está dando. Então, se a gente aumentar o nosso nível de confiança em Hashem, a gente sabe, se eu dedicar mais para o estudo de Torá, eu vou ter mais sucesso em menos tempo no meu trabalho. A pessoa deve estudar a Torá. Aqui a mitzvah, na verdade, a obrigação de estudar a Torá, deixa eu esclarecer, é para os homens. Veshinantam levanecha, para os seus filhos, essa é uma obrigação para os homens. As mulheres têm uma obrigação de estudar a Torá a nível prático. Tudo aquilo que elas são obrigadas a cumprir de mitzvot, elas têm que saber como realizar. Tudo aquilo que incentiva o cumprimento das mitzvot, estudo de filosofia, Hassidut, Mussar, etc., também elas devem estudar. Mas, o estudo da Torá como um valor por si, sentar e estudar a Torá, assim como o homem deve fazer, pegar às vezes um tratado do Talmud de temas que nunca aconteceram e não vão acontecer, mas a sabedoria divina, a mulher não tem essa mitzvah. Apesar de que, a famosa a mulher que viveu, acho que faz uns 80, 100 anos, Sarah Schneer, que ela foi quem fez as primeiras escolas para meninas de estudo intensivo. As escolas se chamam Beit Yaakov, não a Beit Yaakov aqui que foi em nome do Yaakov Safra, mas várias outras escolas que também têm esse nome, Beit Yaakov, pelo mundo. Ela foi a primeira que percebeu a necessidade. O que acontece? Ao longo das gerações, em geral, as mulheres estavam totalmente dedicadas para os afazeres de casa. E mesmo a moça jovem, ela se ia para a escola, estudava algo muito básico. Sabia rezar, mal sabia ler, e ela dedicava para os afazeres domésticos. Já de moça, já ajudava a mãe, etc. Os anos foram passando, a realidade mudou bastante, e as mulheres, em geral, no mundo, passaram a fazer parte dos centros acadêmicos também. E o que aconteceu? A competição era desleal. Ou você ficava em casa com uma moça judia ignorante, competindo com a sua amiga que foi para a faculdade, conseguiu um diploma, sabe ciência, conhece filosofia, e se tornou uma coisa muito difícil e uma tentação muito grande para as moças. E ela entendeu, com a sabedoria dela incrível, que agora chegou o momento da gente fazer escolas sérias para meninas. Apesar de que, de maneira geral, se você for olhar nos livros, você não deve, por exemplo, ensinar o Talmud para as meninas. Elas não têm obrigação do estudo de Torá. Mas, literalmente, hoje, se você não mandar uma moça judia numa escola que vão dar para ela a informação, a formação acadêmica judaica, ela com certeza, ou grande probabilidade, que ela vai procurar em outro lugar. Então, hoje é uma obrigação, digamos assim, a gente poder dar isso para elas. E realmente hoje você tem nas escolas todo um currículo, cada escola é diferente, etc., mas todo um currículo de formação, desde o início, desde o Humash até Mishnah, tem escolas que ensinam até Talmud. Ontem justo estava comentando com minha esposa, ela falou que uns professores na escola dela, dava aula numa outra escola, e ele falou que quando dava aula para as meninas, ele não conseguia diferenciar se era meninas ou meninos, no sentido acadêmico, de Guemará, que Guemará é uma coisa tipicamente dos rapazes que sentam na Yeshiva por horas e horas. Mas elas foram tão bem preparadas que até a Guemará elas sabiam estudar. Então, é uma obrigação no sentido mais de manter a nossa tradição, de poder dar para as mulheres também toda essa formação, todo esse conhecimento de Torá e poder apreciar também, não apenas a questão prática da Torá, mas também o estudo, digamos assim, teórico, o estudo, estudar por estudar e pelo conhecimento, isso também hoje já é dado para as moças, e a gente vê como isso realmente foi algo extremamente importante, que mudou conforme as gerações, e foi importante isso acontecer. Aonde que foi que ela desenvolveu a primeira escola, essa brasileira? Eu precisaria pesquisar mais detalhes. Na Europa, foi na Europa,
não sei, tem muita gente que sabe os detalhes, porque na escola, hoje, nos currículos escolares, estudam a respeito dela. Mas na escola de meninas, os meninos não ensinam dela. Então, eu preciso pesquisar. Fala. Ela pode chegar num nível De conhecimento? Que ela pode até fazer... É a Psak Halachá? Exatamente. É uma pergunta muito interessante que você está fazendo. Hoje em dia, especialmente na área que está ligada justamente com as leis das mulheres, por exemplo, leis de pureza familiar, questões de mikve e etc., tem mulheres que realmente se superaram e foram, digamos assim, até o fim de estudar halachá, sim, profunda, assim como um rabino faz. E aí surge uma questão, será que a mulher ela pode fazer um psak halachá, uma decisão halachá? O que quer dizer uma decisão halachá? A maioria das vezes, quando você chega e pergunta para um rabino, ele vai olhar no livro. Está aqui, está preto no branco. Tudo bem, então está aqui, está escrito no livro. Então, essa é a halachá, essa é a lei. Um rabino, conhecedor da lei, ele tem o poder de fazer decisões halachicas. Porque muitas vezes a situação ela é cinza, não está no livro, preto no branco. É uma situação intermediária. Cabe ao rabino conhecedor da lei, que ele entende não só a lei, ele entende o espírito da lei, ele sabe a base da lei, entender a situação da pessoa, e conforme o seu conhecimento, ele pode dizer, olha, pode, não pode, faz, não faz, assim por diante. Dá um exemplo um pouco mais detalhado. Mas, por exemplo, a mulher, ela depois do ciclo menstrual dela, ela tem que fazer uma contagem de mais, na verdade, que 7 dias. São primeiro 4 dias, 5 dias, depois mais 7, uma contagem cumprida. Mas às vezes a mulher tem uma questão de saúde que ela, ao longo dessa contagem, saem algumas gotinhas. Será que aquilo é sangue ou não é sangue? Como você olha para aquilo? Isso são questões alárquicas importantíssimas que pode até acabar atrapalhando ela perder o momento da ovulação dela até ela ir na mikve e não consegue engravidar. Para ela, a mulher ter relação, ela tem que esperar 7 dias. Na verdade, primeiro ela espera 5 dias, depois, para ir depois de 5 dias, ela começa a contar 7 dias. E nesses 7 dias pode acontecer que tem algumas manchas, e aí, como que você olha para essas manchas? Então tem a questão médica, que também é importante o rabino conhecer a fundo, e tem a questão da halachá, e como que você considera isso, como que você pode equilibrar, será que você pode dar, entre aspas, um desconto de um dia para que ela não perca esse momento dela? E tudo isso são halachot extremamente complexas, extremamente relevantes, especialmente para você poder, Bezrat Hashem, ter filhos. Então, várias mulheres se especializaram nessa área e têm um conhecimento profundo disso. E aí vem a questão, será que a mulher pode chegar nesse nível até dela dar um psak halachá, uma decisão halárrica? Então, pelo menos hoje em dia, onde estamos, a orientação geral é que ainda se consulte um rabino. A mulher pode te orientando, ela pode te esclarecendo, mas o psak halachá tem que ser por um rabino. Talvez, não sei, se algum dia isso pode ser que mude, mas é um tema de debate atualmente, se a mulher pode realmente dar um psak halachá ou não. De maneira geral, mais aceito ainda que se consulte um rabino. Ela pode te orientar, pode ajudar, pode. Em muitas situações é preto no branco, mas a decisão, quando for uma situação intermediária, deve se consultar um rabino. Bom, mas até a gente chegar lá nesse nível de rabino, de conhecimento, etc., temos bastante chão para estudar. Então, diz aqui a Alahá, o ideal é que logo após a reza da manhã, você tenha um horário fixo para o estudo da Torá. E aqui vem um assunto muito importante que é ter um horário fixo, imutável. Além da questão de estudar a Torá, não, mas eu estudo mais tarde, eu estudo triplo do tempo. Não, tem um conceito de você ter esse horário fixo, nada vai tirar aquele teu horário fixo. Isso é extremamente importante, um componente importante da mitzvah, do estudo da Torá. A linguagem é que quando você chegar lá em cima, a pergunta que vão te fazer é Kavata itim la Torá, ou seja, você fixou horários para o estudo? A pergunta não é quanto você estudou de Torá. Me dá o banco de horas de Torá que você fez. Não. Kavata, você fixou um horário. É algo fixo, faz parte da tua rotina. Você acorda de manhã, você escova o dente,
Você acorda de manhã, você se veste, um Yodi ele reza e ele estuda. E para você quebrar essa kviut, você quebrar esse horário fixo, tem que ser para uma exceção muito grande, de uma emergência muito grande. Assim deve ser, assim a gente deve encarar o estudo da Torá, mesmo que seja por 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos tem que ser fixo. Um de manhã, pelo menos, e um de tarde. Você não deve perder. Diz aqui a Alahá, mesmo que você acha que você vai ganhar muito dinheiro se você sair mais cedo, você não deve quebrar essa rotina diária de estudo. E se por acaso você realmente tem uma emergência, pelo menos não quebre isso. Ao invés de estudar a sua meia hora, 10 minutos, pelo menos leia uma alahá, alguma coisa de Torá, um versículo, alguma coisa que seja, para não quebrar essa rotina fixa que você tem do estudo de Torá. E aí ele fala, em várias sinagogas, como nós temos aqui, todo dia após a tefilá, você tem um shiur, um estudo em conjunto. E a pessoa deve participar desse estudo em conjunto. Mesmo, aqui ele não traz, mas o Alter Rebbe traz no Tânia, mesmo que você diz, bom, a aula que vão dar, já conheço. Claro, a história que ele vai contar também já conheço. Eu posso estudar outra coisa mais avançada. Se você tem um minyan, você tem 10 homens estudando, é extremamente importante você participar. Porque a Shekhinah, a presença de Hashem, está de uma maneira extremamente revelada nesse momento, a ponto que os anjos, eles não conseguem nem chegar perto. Então, apesar de em questão intelectual, você poderia estar mais avançado estudando sozinho, mas se você tem a oportunidade de estudar e participar de um minyan, isso é algo fantástico. E aqui a gente já lembra um dos pontos mais importantes, que a Torá, sim, ela deve ser apreciada intelectualmente também. Mas a essência da Torá não é o intelecto. A essência da Torá é a vontade de Deus. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que ele lê Teilim o dia inteiro. Teilim faz parte das escrituras. Ele lê o Humash o dia inteiro. Ele está estudando Torá. Falta conhecimento, falta profundidade, tudo bem. Mas ele está se conectando de uma maneira muito elevada com Hashem. Então, você está sentado no shiur, mesmo que você está ouvindo pela milésima vez aquela história que você já conhece do Abraham, do Yitzhak, do Yaakov, da Sara, mesmo assim, você está se conectando no nível mais elevado com Hashem, especialmente quando você está com o minyan. Segundo a Alahá, a pessoa deve começar a estudar a Torá, já o pai tem que, assim que a criança começa a falar, você já ensina para ela psukim, versículos. O Rebbe, inclusive, instituiu os 12 famosos 12 psukim, são 12, digamos assim, para iniciar a criança já dentro do intuito da Torá. Então, você tem psukim muito básicos, por exemplo, Shema Israel, por exemplo, Bereshit bara Elokim, no início Deus criou, por exemplo, ame a próximo como a ti mesmo, por exemplo, Torá Tzivá lá no Moshe, Deus nos passou a Torá através de Moshe e assim por diante. Então, esses psukim, assim que a criança começa a falar, se puder até antes, assim que ele nasce, você já pode começar a falar para ele ir aprendendo, e isso traz uma kiddushá muito grande, e quando a criança já tem o bar mitzvah, ela tem a obrigação de se ensinar a Torá. Se teu pai não ensinou a Torá, você não está isento. Você chega na hora da cirurgia, e aí você, Deus nos livre, faz um erro. Ah, como você errou? O professor faltou naquele dia na faculdade. Não tem essa. Se você vai ser um Yudi, você tem a sua obrigação. E mesmo, ele fala, uma pessoa, Deus nos livre, muito pobre, que precisa trabalhar para conseguir, tem a obrigação de estudar a Torá. Mesmo uma pessoa muito rica, que ele fala, eu não tenho tempo para estudar a Torá. Você tem que estudar a Torá. Se você é uma pessoa já está de idade, e Deus nos livre, até uma pessoa que sofre fisicamente, ele deve estudar a Torá. A Torá é o nosso oxigênio. A única coisa que se você não consegue dedicar o seu tempo integralmente, ou mesmo parcialmente, com todo aquele afinco, então você deve sustentar pessoas que estudam Torá. E essa é a famosa sociedade que havia entre os dois filhos de Jacob, Issachar e Zevulun. Issachar, ele sentava e estudava a Torá. Zevulun, ele viajava de navios para fazer negócios. Então, Zevulun sustentava o Issachar, e o Issachar dava mérito do estudo dele para o irmão dele. E aqui vem um ponto muito importante. Não existe delegar o judaísmo. Tem uma pessoa aqui na sinagoga que vira e mexe, ele fala, eu gosto de vocês religiosos, graças a vocês que a gente tem, né, o judaísmo, passa para frente. Ele delegou. Vocês aí religiosos, importante que tenha pessoas como eu não preciso, né? Eu não preciso disso, mas é bom que tenha pessoas como vocês, até ajudo, né? Então, a pessoa não pode delegar o judaísmo.
que você imagina que um filho de Jacó fazia quando ele ficava no navio por 3 a 6 meses, viajando para China da época para conseguir mercadoria? O que você acha que ele fazia? Estava todo estudando. Ele estudava a Torá, o que mais ele vai fazer? Não tinha, o Wi-Fi não pega? O que você acha que ele vai fazer? Só que ele está no meio do mar, tem hora que balança para cá, tem hora que balança para lá, ele está com o livro na mão, dá tontura, ele não vai conseguir estudar com o mesmo afinco do irmão dele. Então, essa sociedade não é que te isenta do estudo da Torá. E aqui as pessoas às vezes se enganam nessa sociedade e, pelo contrário, eu tenho que estudar a Torá, mas eu não consigo dar toda aquela minha concentração, então por isso eu ajudo outras pessoas. Mas não existe falar, eu ajudo outras pessoas, ele estuda, eu trabalho. Não, você também tem a obrigação de conhecer a Torá, de estudar a Torá, de fixar um horário para a Torá. Só que você pode, assim, a pessoa que se dedica mais, você pode, esse aspecto você pode delegar. E até hoje existe não somente o conceito de você ajudar de maneira genérica uma yeshiva, uma sinagoga onde se estuda a Torá, etc., mas existe até um documento que se faz chamado Issachar e Zebulun. Você pode chegar para uma yeshiva e você fala, eu quero fazer o documento de Zachar e Zvulun. Eles têm um documento onde você assina, e eles, na verdade, eles estão legalmente assinando que você está adotando um aluno, você está adotando um estudante, não precisa ser uma criança, pode ser até um adulto que depois de casado passa a vida estudando, e você tem um acordo, tem um pagamento mensal que você faz, o anual, e você tem isso aqui documentado. Então esse é o documento de Zachar e Zvulun. Tem uma pessoa que me comentou uma vez que ele tinha esse acordo com o rabino em Israel, e o rabino em Israel mandava para ele todo final de mês ou todo final de período quantas horas ele estudou. Ele comentando que o rabino, quando ele ia no banheiro, ele parava o cronômetro e, com a maior transparência possível, e aí quando ele voltava, ele falou, o rabino estudava 17 horas por dia, uma coisa assim, completamente fora do comum. Então, acho que é uma boa sociedade. Não deve ter sido barato, né, mas é uma boa sociedade. Então, esse é o conceito de Issachar e Zebulun. Agora, quanto aos assuntos e a abrangência. Boa. Quais são... A pessoa, ela, vamos dizer, ela pode ficar a vida inteira só com o assunto, Ó, pessoal, então, boa. só com, vamos dizer, A gente vai... Na continuação, a gente vai falar, trazer o que o Rambam traz para a gente, que a pessoa deve dividir os seus horários entre os temas diversos que existem na Torá. Livros de Torá, somos o povo do livro, tem infinitos. Mas entre todos os livros, você pode colocar categorias. Isso é ética, isso é filosofia, isso é lei, isso é Talmud, isso é Torá oral, isso é Torá escrita, e assim por diante. Então, a gente vai colocar em categorias o que é cada parte da Torá, de maneira geral, divide em 3. E aí ele fala que a pessoa deve dividir o horário dele, mas depois que ela avança, divide só em 2. Eu vou explicar depois. Mas existe, além da obrigação de estudar a Torá, parte dessa mitzvah é a lei do conhecimento da Torá. Então, você deve buscar novos temas e conhecer o máximo possível da Torá que você consegue. Todo o Tanar, todo o Talmud, tudo que você pode realmente, pelo menos, estudar de uma maneira mais superficial, é importante que você conheça. Então, na Yeshiva, de maneira geral, também dividem o horário entre um estudo mais superficial, que normalmente fica para a parte da tarde, quando a cabeça já está mais cansada, e a parte do período da manhã é um momento que você pega uma linha e você fica lá, às vezes por uma semana inteira, tentando entender aquela linha, a profundidade infinita que tem dentro das palavras da Torá. Bom dia. ¿Existe algún libro para nosotros, para mí, por ese profesor?